Oi, pessoal, tudo bem? Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre a expansão comercial e marítima e o período pré-colonial, tá bom? Então, começando aqui com a expansão europeia, mais precisamente, o que levou a essa expansão europeia. Então, vamos retomar um pouco do que a gente estava conversando na última aula, né? Os europeus, eles estavam saindo de uma mentalidade do sistema feudal e retomando aos poucos a mentalidade do comércio, né? Então, como eu disse na última aula, o comércio nunca deixou de existir, mas ele estava tomando força, ele estava ganhando força, ele estava realmente se tornando muito importante e a principal fonte de riqueza dos países, realmente. Mas tinha um pequeno problema. Como esse comércio ele dependia dessa relação do Ocidente com o Oriente, o Ocidente tinha que passar por um caminho até chegar no Oriente. E a principal rota marítima, no caso, era através do Mediterrâneo. E os italianos controlavam totalmente aquela área, eles monopolizavam aquela área e, consequentemente, acabavam monopolizando o comércio. Então, isso encarecia o preço dos produtos e tornava até mais difícil essa realização de comércio pelos outros países e pelas outras populações que não os italianos, né? Porque eles acabavam taxando tudo que passava por ali, então eles acabavam realmente controlando aquilo. Então, uma das causas era essa dificuldade, essa monopolização italiana. Os outros países, eles também queriam comercializar, e então eles precisavam achar uma rota ou uma diferente maneira de chegar até o Oriente que não seja passando pelo Mediterrâneo, tá bom? Então, outra questão, a dificuldade de transportar as mercadorias da Índia até Constantinopla encarecia as mercadorias. Então, isso, somado ao monopólio italiano, acabava encarecendo muito. Se os outros países conseguissem encontrar uma maneira de chegar até o Oriente, a mercadoria se tornaria muito mais barata. As cidades italianas concentravam a maior parte de ouro circulante na Europa, gerando escassez de metais preciosos. E como a gente já conversou na aula passada, o metalismo ele estava se tornando ali, junto com o absolutismo, né, as grandes características da Idade Moderna. E uma das características do metalismo do mercantilismo, na verdade, é o metalismo, que é quanto mais metais preciosos um país possui, mais rico ele é, mais poderoso ele é. Então era muito importante essa questão dos metais preciosos. As cidades italianas, como estavam comercializando muito, acabavam também monopolizando todo aquele ouro e isso deixava os países sem muitos metais preciosos circulando. Então uma outra importante questão dessa expansão europeia era a busca por metais preciosos, que vai inclusive ser muito importante aqui na América. Ambição imperialista do Estado moderno. Bom, como eu disse, absolutismo e mercantilismo são, né, as duas palavras que a gente tem que pensar e as duas características que a gente tem que pensar quando a gente pensa em Idade Moderna. E o absolutismo ele traduz muito essa ambição imperialista do Estado moderno, porque todo mundo queria ser o Estado mais poderoso, o Estado mais forte, o mais rico, o que tem mais terras. Então essa ambição imperialista também ajudou aí a desenvolver essa expansão europeia. Renascimento cultural. Bom, nessa transição aí de Idade Média para a Idade Moderna, muita coisa mudou. Muito da mentalidade dos europeus começou a mudar. Na Idade Média, inclusive no próximo slide eu vou mostrar umas obras de arte para mostrar esses contrastes. Na Idade Média, eles tinham uma visão da igreja muito presente. A igreja era muito presente ali na Idade Média, então eles tinham uma visão geocêntrica de que a Terra era o centro do universo. Eles acreditavam que a Terra é plana, mas isso, inclusive, algumas pessoas até hoje acham. E eles acreditavam em vários mitos, inclusive eles sustentaram muitos dos mitos, eu até coloquei umas imagens aqui. Eles acreditavam que uma das coisas, né, que se você navegasse, chegaria uma parte, assim, da sua navegação que não teria mais para onde você ir, né? Porque se a Terra é plana, vai chegar um lugar que a Terra acaba, e aí o barco cai. Então, isso era uma das grandes preocupações que eles tinham durante a Idade Média, e a preocupação com os monstros e com as criaturas fantasiosas e as lendas que foram muito presentes durante a Idade Média também
ajudavam a instaurar essa ideia de que não é seguro, de que você pode morrer, de que vai dar problema. Então eles criavam esses monstros aí meio que para as pessoas ficarem onde elas estão. Não é para elas saírem, não é para querer desbravar aí o mundo, nada disso. E aí isso também foi uma das causas, querendo ou não, da expansão europeia, né? Tentar desmistificar essas lendas e essas ideias fantasiosas que foram criadas aí na Idade Média. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, eu coloquei aqui nessa parte de cima algumas obras que representam a Idade Média, que foram feitas na Idade Média. Então dá para ver que os desenhos eles são meio característicos, né? Vou até movimentar aqui para mostrar esse outro quadro. Eles têm meio que né? As pessoas são retratadas aí dessa maneira que não é tão realística. Inclusive, muitos dos contos de fada foram criados na Idade Média, muitas das lendas, como eu disse. Tinha muito desse cenário religioso envolvendo todas as obras de arte, porque era realmente muito presente. E, basicamente, era isso. A vida campestre, nobres, era basicamente isso. Com o renascimento cultural, surgem nomes gigantescos, e vocês vão ver isso mais aprofundado em história geral. Mas aqui eu só quis mostrar para vocês alguns contrastes. Olha como a representação da figura humana ficou mais realística, né? Então eles passaram a representar, e essa daqui é uma imagem muito legal, porque mostra o humano tocando uma figura que seria Deus, ou seria uma figura endeusada, seria uma figura dos céus. Então, como se eles estivessem se aproximando, né? E na Idade Média isso nunca seria possível, porque existe essa separação muito grande entre o que é divino e o que é terreno. Aqui a gente vê uma representação de um homem tocando um deus, então a gente vê que já começa a mudar essa mentalidade. Aqui também, olha, isso daqui é uma escultura. Olha os detalhes dessa escultura, olha, né? Parece que tá ali, parece que é uma coisa real. Então, aqui também é o nascimento de Vênus. Então, a gente começa a ver essa mentalidade mudando, né? Então, passa a valorizar um pouco mais a figura humana. A gente vai ver que as crenças não eram mais tão valorizadas como na Idade Média. E isso tem grande envolvimento aí com as expansões europeias. Bom, falando um pouco agora do pioneirismo de Portugal. Bom, por que Portugal foi o primeiro país europeu aí a desbravar o mundo, né? Quais são as razões que conseguem justificar esse fato? Bom, como eu disse na última aula, Portugal teve uma precoce centralização política. Então, vocês lembram quando Portugal declarou independência ali do Reino de Leão, né, formando ali o próprio Reino de Portugal, ele já teve que se centralizar porque eles estavam em guerra contra os muçulmanos. E como eu disse na última aula, se você está em guerra, é muito importante você ter um Estado centralizado para que essa guerra funcione a seu favor, né, para que você consiga vencer essa guerra. Senão vai ser extremamente dificultoso. A Revolução de Avis, que eu também havia dito na última aula, ela conseguiu promover uma aproximação da burguesia e daquela crescente classe comerciante com o rei. Então, aquele que era detentor do poder do Estado, que determinava todas as regras, a burguesia conseguiu se aproximar. E para a burguesia era muito importante essas expedições, porque imagina se Portugal conseguisse uma rota exclusiva para as Índias, e aí Portugal teria como comercializar suas especiarias e os seus produtos orientais sem ter que passar pela Itália, sem ter que depender de um outro lugar para conseguir chegar até lá. Então era muito importante para a burguesia aí essa aproximação. A geografia também explica a localização geográfica de Portugal, até coloquei um mapinha aqui, né? Ele já está voltado para o Oceano Atlântico e ele tem basicamente toda a sua costa aí banhada pelo mar, né? Então eles já tinham aí essa proximidade com o oceano.
Bom, o Estado também fornecia grande apoio ao desenvolvimento de novas técnicas de navegação, isso foi extremamente importante, né? O Estado estava disposto a bancar esse desenvolvimento para que Portugal conseguisse aí desbravar o mar. Escola de Sagres, que não se sabe, não se tem certeza absoluta de que essa escola existiu, mas ela é conhecida por passar os conhecimentos de navegação adiante, né? Por ensinar aí os homens como navegar, enfim. Conhecimento fornecido pelo povo árabe, um bastante importante. Por mais que Portugal, a Espanha, né, os ibéricos estivessem tentando ali expulsar os muçulmanos dali, não se pode negar a contribuição que o povo árabe deu para o povo ibérico, porque o povo árabe já era muito desenvolvido, assim, eles conheciam técnicas medicinais, matemática, astronomia, astrologia, astronomia, técnicas de navegação, bússola, então eles eram assim, eles tinham um conhecimento científico até que bastante aprofundado. Então esse contato próximo aí com o povo árabe também foi de grande ajuda para os portugueses. As primeiras expedições portuguesas. Bom, aqui eu coloquei um mapinha para ir mostrando aí quais são as expedições. Bom, a primeira de todas foi em 1415, Ceuta, que era um importante império árabe e tinha uma grande relação aí com a guerra de reconquista, né? Porque a qualquer momento os árabes poderiam querer voltar ali para a Península Ibérica. Então, para Portugal foi uma importante vitória ter conquistado aí ter conquistado Ceuta. Ilha da Madeira, em 1425, 1427 Açores, 1434 Cabo Bojador, 1436 a 1453 Guiné e em 1488, só uma coisinha, tá? Vocês não precisam saber dessas datas. Com certeza eles não vão pedir isso no vestibular, só saber que Portugal foi realmente pioneiro é o mais importante. E ter uma noção aí de onde que eles foram conquistando, né? As primeiras conquistas eram realmente aqui ao redor da África, e aí em 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança. Então, aqui, ó, Cabo das Tormentas. Ele era conhecido como Cabo das Tormentas, havia uma grande lenda porque falavam que as pessoas que tentavam contornar o Cabo das Tormentas morriam, por isso que ele era chamado de Cabo das Tormentas. Mas aí, em 1488, quando Bartolomeu Dias conseguiu contornar o Cabo das Tormentas, ele passou a chamar de Cabo da Boa Esperança. E isso foi extremamente importante, porque era justamente essa rota que eles iriam realizar até as Índias, né? Então, eles iam dar essa volta aqui no continente africano até chegar à Índia. Então, conseguir de fato contornar o Cabo das Tormentas foi um marco muito importante. Vasco da Gama funda em 1498 as primeiras feitorias portuguesas nas Índias. Então, sim, eles conseguiram chegar nas Índias. E o que eram essas feitorias, né? Essas feitorias eram entrepostos comerciais, basicamente, né? Eles serviam ali para marcar um território e ali eram bem próximo dos portos e ali os portugueses conseguiam comercializar, então eles conseguiam comercializar aí com o povo oriental e levar de volta para Portugal os produtos orientais. Outra informação aqui importante. Em 1453 é o ano da tomada de Constantinopla pelos muçulmanos, colocando fim no comércio realizado pelos italianos. Então, Constantinopla era um importantíssimo ponto que os italianos iam para realizar esse comércio com o Oriente, né? Constantinopla era o principal, na verdade, né? Ele era muito, muito importante. Em 1453, os muçulmanos vão para aquela região e meio que dominam aquela região, pegam para eles. E isso foi extremamente importante, porque ali pôs um fim a esse comércio, ou pelo menos dificultou muito o comércio que os italianos estavam realizando aí com o Oriente. Então se tornou ainda mais essencial essa descoberta dessa rota até as Índias, porque não ia mais ter como ter Constantinopla aí no meio, né? E Constantinopla, que era até então... Desculpa ter uma ambulância.
Constantinopla, que era até então o principal ponto de comércio com o Oriente, poderia, quem sabe, ser mudada aí para as Índias, o que realmente aconteceu, né? E os portugueses conseguiram aí, por um tempo, monopolizar esse comércio. Bom, primeiras expedições espanholas. Em 1492, Colombo chega nas Américas. Colombo era um italiano e ele até tentou vender a sua ideia para Portugal, que não ficou muito interessado. Então ele foi para a Espanha vender aí essa sua ideia. Aqui no mapa é o caminho que o Colombo percorreu, né? Então ele passou pelas Canárias, chegou nas Antilhas, passou por Açores, né? E tem algumas razões para explicar esse atraso aí da Espanha, pelo menos em relação a Portugal. Não sei se vocês vão lembrar, mas na aula passada eu mostrei para vocês aquele mosaico de reinos, né? Então a gente tinha Castela, Leão, Navarra e Aragão, e realmente ficou aquele mosaico até que em 1469, por meio de um casamento, eles consolidaram essa união e todos eles se unificaram, todos esses reinos se unificaram. E a luta contra os árabes só teve fim em 1492, e a luta acabava consumindo muito dos espanhóis, né? Muito do tempo e muito do dinheiro dos espanhóis. Então isso acaba justificando aí esse atraso espanhol frente às expedições portuguesas. Bom, a partir do momento que a Espanha também está, os espanhóis também estão interessados em desbravar o oceano, eles foram buscar confirmar alguns tratados com Portugal para que houvesse uma divisão do mundo. Então, eu fico imaginando a autoestima do povo, né, do rei aí português e do rei espanhol para ir, vamos dividir o mundo entre nós, né? Por que não? A gente só precisa da nossa concordância, né? Então, se você aceitar e eu aceitar, beleza, dividimos o mundo. E foi basicamente isso que eles fizeram. O primeiro tratado foi em 1480, o Tratado de Toledo. Depois eu vou mostrar no mapa direitinho para vocês, mas ele era bem diferente dos outros dois tratados. Ele dividia por meio de uma linha imaginária horizontal, os outros são uma linha vertical. Em 1493 teve a Bula Intercoetera, que foi por meio de um papa, né? Então o papa ajudou aí a Espanha e Portugal a construir esse tratado, mas Portugal acabou não gostando muito desse tratado. Em 1494, enfim, o Tratado de Tordesilhas. É importante aqui eu falar que, basicamente, Portugal não tinha muita intenção em conquistar outros territórios. Ele queria uma rota específica para chegar até as Índias, ele queria monopolizar essa rota. Então, para ele, o mais importante era que ele tivesse acesso àquela parte ali do contorno, né, do continente africano até chegar nas Índias. Isso, para ele, era o essencial. O que vinha com o resto que viria junto para ele, não importava muito. Então, aqui, ó, Tratado de Toledo, como eu falei para vocês, era uma linha imaginária aí horizontal, né? Ao sul, as terras seriam de Portugal e ao norte da Espanha. Então, essa parte seria da Espanha e essa parte de Portugal. E aqui, a Bula Intercoetera, eu não sei se é assim que fala, tá bom? E depois o Tratado de Tordesilhas, né? Então, primeiro era aqui, dá para ver que Portugal ficaria com até que bastante dessa parte aqui a leste, mas ele ficaria com um pouco oceano, e aí Portugal exigiu aí que fosse mudado, e aí veio o Tratado de Tordesilhas, né? 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, aqui passando pelo que seria o Brasil. Bom, chegada ao Brasil. Em 9 de março de 1500, a frota portuguesa comandada por Cabral deixou o porto de Lisboa. Eram 13 caravelas que vieram até o Brasil. E aí, existem algumas teorias, né? Porque, teoricamente, essa frota portuguesa estava indo até as Índias, não até um novo continente, que seria o Brasil, no caso. E aí tem algumas teorias ao redor disso. Será mesmo que eles não sabiam que existia um continente aqui? Será mesmo que eles queriam ir até as Índias? Será que eles não queriam conquistar esse território primeiro? Será que foi uma
dizem que possa ter havido aí uma mudança climática, né? Então os ventos foram afastando eles cada vez mais ali do continente africano até eles chegarem aqui no Brasil. Então existem aí várias teorias para justificar o porquê deles terem vindo até o Brasil, quando na verdade o objetivo deles era chegar nas Índias, né? A gente não tá assim tão próximo. Então, a frota aqui de Cabral chegou no Brasil. Eles fizeram um breve reconhecimento da terra, foram ver se tinha alguma coisa que interessava a eles, não encontraram metais preciosos a princípio, e aí Cabral mandou uma caravela de volta para Portugal, avisando o rei do que eles encontraram, e o resto das caravelas rumou para a Índia, que era de fato o objetivo deles. Bom, vamos falar então do período pré-colonial, que engloba aí desde o momento que os portugueses chegam no Brasil até a colonização de fato. Porque muita gente pode pensar que a partir do momento que os portugueses chegam aqui no Brasil, houve a colonização, o que não é uma verdade, porque por 30 anos o Brasil ficou meio esquecido assim para os portugueses, como eles não viram nada que brilhasse os olhos dele a princípio, então eles não acharam metais preciosos. A terra era virgem, o povo era meio hostil, né? Os nativos não tinham especiarias que nem nas Índias. Eles estavam muito focados no objetivo deles, que era monopolizar o comércio das especiarias, e eles conseguiram, mas não agradou muito eles, assim, não encantou muito eles, né? O Brasil não os encantou muito. Então eles acabaram deixando isso de lado e isso durou 30 anos, né? Então eles vinham com algumas expedições, principalmente expedições de reconhecimento de defesa, mas nada assim, a costa brasileira ela é enorme, ela é gigantesca, então ficava muito difícil. Essas expedições de defesa ficavam extremamente difíceis de serem realmente efetivas, mas a princípio eles encontraram o pau-brasil, que é essa árvore aqui que eu coloquei, para quem não conhece, na verdade aqui só dá para ver uma parte, obviamente, mas ela tem essa pigmentação avermelhada que era muito utilizada nos tecidos da nobreza aí europeia, né? O vermelho era conhecido por ser um pigmento nobre, porque não se encontrava em qualquer lugar, era caríssimo, e então fez até que bastante sucesso aí a extração de pau-brasil, mas realmente era durante os primeiros 30 anos era a extração de pau-brasil, basicamente, que conectava aí o Brasil e Portugal. Eles usavam mão de obra indígena, né? Acho que eu coloquei isso. Mão de obra indígena, eles também praticavam o escambo, né? Então os indígenas que conheciam muito bem a mata, sabiam onde ficavam, né? Cada espécie de planta, cada espécie de árvore, eles realizavam essa extração do pau-brasil para os portugueses, levavam até as feitorias, que é onde esse comércio era realizado, e em troca disso eles ganhavam alguma coisa. Muitas vezes esse escambo ele é dito como os índios extraíam pau-brasil e ganhavam um espelho, ou ganhavam uma caixinha de joias, ou uma caixinha dourada sem joias dentro. O que, assim, até poderia acontecer, mas na verdade os índios recebiam bastante armas e coisas do tipo para aprimorar a defesa aí deles, né? Então, esse escambo era muito realizado. As feitorias, como eu disse, né, que eram aí esses entrepostos comerciais bem próximo do porto, onde os indígenas levavam o pau-brasil, deixavam lá para as embarcações portuguesas quando vierem até aqui, recolherem aí todo esse pau-brasil e levarem para a Europa de novo. Aí um conceito que é meio complicadinho, mas é importante também, é o conceito do estanco régio, que era o que era realizado. Então a coroa ela exercia um monopólio sobre a comercialização e cedia o direito de alguns particulares também explorarem a matéria-prima. Então assim, não era só a coroa portuguesa que poderia vir aqui explorar o pau-brasil. Ela também cedia o direito de algumas pessoas em particular, né, algumas pequenas empresas em particular, virem até aqui
explorarem também o pau-brasil, mas a coroa também lucrava por cima disso. Então, quando esses particulares comercializassem esse pau-brasil, uma parte do lucro tinha que ir para a coroa. Outra coisa importante de ser ressaltada é o caráter predatório dessa atividade, porque não é que assim os portugueses extraíam o pau-brasil e replantavam esse pau-brasil. Eles simplesmente extraíam. Então era realmente uma matança, assim. Eles extraíam, vendiam tudo aquilo, extraíam e continuavam vendendo. Tanto que o pau-brasil hoje é uma espécie em extinção, né? Eu nem sei se ainda existe espécies de pau-brasil nativas que não sejam, né, em lugares protegidos, porque quando você vai em lugares de botânica e tal, jardim botânico, às vezes tem, eu já vi pau-brasil, tinha uma minha antiga escola, se eu não me engano, mas assim, nativos na mata mesmo, não sei se ainda hoje existe, porque a extração realmente foi assim, devastadora. Bom, mudanças na relação portuguesa com a recém-descoberta só aconteceram, né? Então, assim, eles não estavam dando a mínima aqui para o Brasil, só vinham, extraíam o pau-brasil, matavam nossa Mata Atlântica e era isso, iam embora. Não tinha muito... a colonização, ela implica que pessoas venham e realmente fiquem aqui. Então, implica que os portugueses criem mecanismos econômicos, que tenham pessoas da coroa aqui, que tenham representantes da coroa, que seja, e pessoas realmente vivendo e morando aqui. Isso implica colonização. O que eles estavam fazendo não era colonização, eles estavam simplesmente desmatando aí a nossas belezas naturais e levando de volta para a Europa, mas não estavam colonizando. Aí o que mudou essa mentalidade? Então, numa certa época, começaram a acontecer ataques árabes ao Índico, ao Oceano Índico. Então, muitas das navegações portuguesas eram atacadas, né? Eram saqueadas por piratas, enfim. Isso estava dificultando muito o comércio português com o Oriente, né? A chegada do português até a Índia e depois a volta até Portugal. Então, isso estava meio que tornando muito difícil, estava ficando extremamente caro, não estava dando lucro suficiente, até porque, como esse segundo ponto diz, a recuperação da economia europeia tornou os produtos orientais menos atrativos, né? Então estava tudo meio que numa crise. Se a gente for pensar aí final do século XIV, Guerra dos 100 Anos, enfim, teve a Guerra dos 30 Anos depois, mas aí a recuperação da economia europeia tornou os produtos orientais não tantos atrativos assim. Então, todo o comércio que Portugal tinha construído aí nas Índias estava meio que caindo, estava desmoronando, assim, não era mais tão lucrativo quanto um dia tinha sido. E aqui na costa brasileira estava havendo muitos ataques de piratas e corsários, e principalmente piratas franceses. Inclusive teve aí uma colônia francesa no Rio de Janeiro por algum tempo, né? Foi a França Antártica, e isso estava preocupando a coroa portuguesa, porque Portugal poderia perder esse seu território, que por mais que ele não visse nenhum valor econômico, né, não encantava eles até então, eles queriam permanecer ali com o território sendo deles, e isso estava pondo em risco esse domínio português, né? E aí, em 1530, houve a colonização efetiva do território brasileiro com a expedição comandada por Martim Afonso de Souza. Então aí sim, eles trouxeram portugueses para cá, Martim Afonso de Souza liderando, e eles vieram de fato colonizar a terra brasileira. Então vieram pessoas para ficar. Martim Afonso de Souza fundou aí a primeira vila brasileira, que foi São Vicente, e a partir daí as coisas começaram a deslanchar aí com a colonização, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Dúvidas, sugestões e críticas podem mandar aí para o meu e-mail, estou à disposição, tá bom? Obrigada!